Olá pessoal, eu me chamo Henrique Benjamin e hoje eu vou apresentar a vocês um pouco sobre o projeto no qual eu participo, cujo título dele é Exploratory Data Analysis como etapa na construção de sistemas com inteligência artificial. Esse é o nosso roteiro de hoje. Eu vou comentar com vocês sobre o objetivo do projeto, o que é EDA, como fazer uma análise, as ferramentas que a gente utiliza, as atividades realizadas no projeto e as ações atuais do projeto. Então, eu sou estudante do IFPE Campus Paulista, de forma mais específica no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O meu orientador nesse projeto é o professor Felipe Farias e o co-orientador Flávio Oliveira. A instituição parceira do projeto é o Instituto Santos Dumont, de forma mais específica, um polo do Instituto Santos Dumont, que é o Instituto Internacional de Neurociências Edmond Lilly Safra. O objetivo desse projeto é basicamente democratizar os conhecimentos sobre inteligência artificial para a população, a nossa população. Porque a inteligência artificial vem ficando muito forte nos dias atuais e é interessante a gente compartilhar esse conhecimento, só que através dos conhecimentos da análise exploratória dos dados, que é a EDA. Mas então, o que seria a EDA? A EDA é uma forma da gente analisar os dados e resumir eles com as principais características deles. De forma geral, a gente representa esses dados através de gráficos. Por que através de gráficos? Através de gráficos a gente consegue entender melhor como uma variável se comporta, como duas variáveis têm relação entre elas, ou então a interpretação mesmo através do gráfico é bem mais nítida do que a gente observar apenas dados numa tabela. Resumindo tudo isso através de uma imagem, é basicamente assim. Nós temos vários dados e nós ordenamos eles, nesse caso da imagem, através por cor. Cada pecinha tem a sua cor sendo separada. Então a gente faz a montagem desses dados, a gente organiza os dados, vai construindo eles e no final nós temos a representação deles. Como eu comentei com vocês anteriormente, a gente precisa também cruzar as informações e não é só a gente ficar observando elas. A gente realiza técnicas para poder extrair mais informações sobre os dados. É basicamente isso. Através disso a gente consegue validar uma hipótese, dependendo do objetivo que a gente queira. E um exemplo disso seria questões de supermercado. O supermercado consegue utilizar o EDA para poder ver a correlação de um produto com o outro, para poder melhorar as vendas. Questões de recomendação de produto que a gente vê muito em compras online. Mas então, como a gente pode fazer uma análise? O que eu vou comentar agora com vocês é baseado num projeto e no que foi realizado até agora. A gente utilizou o Python como linguagem de programação e algumas bibliotecas para poder trabalhar com a análise e o tratamento dos dados. O NumPy a gente utilizou para realizar os cálculos, o Pandas a gente utilizou para fazer o tratamento desses dados, e o Matplotlib e o Seaborn a gente utilizou para fazer a visualização desses dados. Comentando de forma mais específica cada biblioteca, o NumPy ele é uma ótima biblioteca para a gente utilizar com fins de realização de cálculos nessa análise de dados. E a gente utiliza ela bastante porque, como nós utilizamos conhecimentos estatísticos, ela ajuda bastante a gente nisso e em outras coisas também. O Pandas a gente utiliza para fazer o tratamento dos dados, acessar os dados. Como existem bases de dados, a gente utiliza bastante para poder acessar os dados, alguns dados específicos, e também para outras atividades. E finalizando aqui com as bibliotecas de visualização de dados. O Matplotlib e o Seaborn, elas são ótimas bibliotecas para a gente poder visualizar os dados e representar eles de forma gráfica. Eu acabo utilizando duas bibliotecas para visualização de dados,
porque eu acredito que em algumas coisas eu tenho maior facilidade com o Matplotlib e em outras eu tenho maior facilidade com o Seaborn. Então eu acabo utilizando as duas e uma serve de complemento para a outra, dependendo do que eu vou fazer. As atividades realizadas no projeto até então foram: no início foi o estudo sobre estatística, porque nós utilizamos bastante na análise dos dados, o conhecimento sobre as bibliotecas, o NumPy, o Matplotlib, o Seaborn, o Pandas. Com todo esse conhecimento agregado, a gente utilizou as técnicas de EDA para poder visualizar os dados. Utilizamos o LinePlot e o BoxPlot, que posteriormente eu vou mostrar isso para vocês. Observamos a correlação entre os dados e até então a gente observou também, a gente está realizando isso, a análise por tipo de atividade. A ideia é que a gente consiga ter algo que faça a filtragem desses dados e diga se ele é atividade baixa, média ou alta. Comentando agora com vocês sobre o LinePlot. Nesse gráfico nós temos dois eixos, o eixo X e o eixo Y. No eixo X, que é o horizontal, nós temos a quantidade de valores, e no eixo Y o valor dos eletrodos. No eixo X nós temos a quantidade de eletrodos e no eixo Y nós temos os valores desses eletrodos. Explicando a vocês sobre o título R1 PO1 eletrodo 1, o R1 seria o sujeito, o rato 1, PO1 seria a seção e o eletrodo 1 o primeiro eletrodo que está sendo que capturou esses dados. Nós temos 32 eletrodos e cada eletrodo tem o seu gráfico. É interessante que a gente represente eletrodo por eletrodo, pois se nós fôssemos representar todos os eletrodos de uma vez, possivelmente iria ter informações em cima de outras informações. Assim a gente não iria conseguir entender direito. Comentando um pouco sobre o que estamos fazendo agora, que é basicamente um modelo para poder classificar os dados através dos tipos de atividade. No eixo X, do 0 até um pouco antes dos 50.000, tem a maioria desses valores são classificados de atividade baixa. E é através dessa ideia que a gente consegue captar os tipos de atividade, classificar esses tipos de atividade e tentar criar o modelo para poder classificar os tipos de atividade. Comentando com vocês sobre o BoxPlot. O BoxPlot ele funciona da seguinte maneira: ele tem a mediana, que no gráfico BoxPlot também pode ser chamado de primeiro quartil. Os valores abaixo da mediana, ou seja, do primeiro quartil, ele tem uma mediana também, que seria o segundo quartil. E os valores acima da mediana, também existe uma mediana entre eles, esses valores. É o terceiro quartil. E através da distância interquartil, ou seja, do quartil 3 pelo 2, a gente tem os valores da distância interquartil, que seria basicamente os valores máximos e mínimos. E nesse gráfico em exemplo, a gente está realizando isso através das três atividades. Aqui a gente já realizou a etapa de classificação das atividades num arquivo, no caso o nosso R1 PO1. Essa é a representação gráfica. A questão do modelo ainda está sendo construída. As ações atuais, o minicurso de EDA já está acontecendo. Como eu comentei com vocês, o objetivo dele é compartilhar conhecimento sobre inteligência artificial para a população. E no minicurso a gente está vendo as ferramentas básicas para poder fazer uma análise e como fazer essa análise. Em paralelo a isso, a gente está realizando a conclusão para o modelo de detecção dos tipos de atividade. Com isso,
eu finalizo minha apresentação e caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais sobre alguma coisa, o meu e-mail tá aí. E é isso. Muito obrigado.